Hoje vamos falar de um experimento de Tesla, muito interessante. Aparentemente, Tesla também estava obcecado com viagens no tempo. Ele trabalhou, inclusive, num projeto de sua própria máquina do tempo e teria tido sucesso dizendo: eu podia ver o passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo. A ideia de que os seres humanos são capazes de viajar no tempo tem capturado a imaginação de milhões ao redor do globo. Já pensou o que você poderia fazer? Se olharmos para a história, encontraremos numerosos textos que podem ser interpretados como uma evidência de viagem no tempo. Já pensou? Você acredita? Quando Albert Einstein publicou então a sua teoria da relatividade, isso lá no começo do século XX, em 1905, criou-se um zumbido na comunidade científica, abrindo então a página para muitas perguntas, como, por exemplo, se a viagem no tempo era uma possibilidade. Há ainda evidências de viagens no tempo na Bíblia, de acordo com o escritor Erich von Däniken. E para embasar isso, ele cita exatamente essa parte. Abre aspas. Na Bíblia, o profeta Jeremias estava sentado com alguns de seus amigos e havia um menino. Seu nome era Abimeleque. E Jeremias disse então a Abimeleque: saia de Jerusalém, há uma colina, recolha-nos alguns figos. O menino saiu e recolheu os figos frescos. De repente, Abimeleque ouve um ruído e um vento no ar. Ele então perde os sentidos, fica inconsciente e, depois de um tempo, ele acorda novamente e viu que era quase de noite. Então, quando correu de volta para o grupo, a cidade estava cheia de soldados estranhos. E ele disse: o que está acontecendo aqui? Onde está Jeremias e todos os outros? E um velho disse: garoto, Jeremias andou por aqui há 62 anos. Fecha aspas e ponto. Esse seria então uma história de viagem no tempo escrita na Bíblia, segundo observou Erich von Däniken. Se olharmos então para uma outra cultura religiosa, a hindu, no Mahabharata, que foi escrito por sua vez no século 8 a.C., o rei Raivata é descrito viajando para os céus para encontrar-se com o Deus Criador Brahma, apenas para retornar à Terra centenas de anos no futuro. E não para por aí. Em outras culturas, por exemplo no Japão, há a lenda de Urashima Taro. Descreve o conto de uma visita de um pescador ao Deus protetor do mar, Ryujin, em um palácio subaquático, uma civilização debaixo do mar. O que para ele pareceu apenas uma visita de 3 dias, entretanto, quando ele retorna à sua vila dos pescadores, ele percebe que já havia se passado nada mais nada menos que 300 anos. E essa lenda antiga é descrita exatamente dessa forma. Talvez todos esses mitos foram registrados para tentar encontrar essa chave para essas viagens no tempo. Não há muito tempo atrás, uma equipe de cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, simulou como os fótons que viajam no tempo podem realmente se comportar. Para eles, como é que essa experiência faz? Bem, indicava que um paradoxo do avô pode ser resolvido usando fótons, partículas simples de luz. Pesquisadores simularam partículas quânticas viajando então para o passado. Depois de estudar seus comportamentos, estes mesmos pesquisadores chegaram à revelação. Revelaram que possíveis aspectos anômalos da física moderna podiam realmente explicar uma viagem no tempo, sobretudo ao passado. No entanto, parece que Nikola Tesla, como citamos, pode ter trabalhado em viagens no tempo antes da ciência moderna pensar sequer que isso era possível.
Bom, há relatos de que em 1895 Tesla fez uma descoberta chocante, sugerindo que o tempo e o espaço poderiam ser influenciados pelos campos magnéticos que ele tanto estudava. Supostamente essa ideia que se poderia alterar o tempo e o espaço por esses campos magnéticos levou Tesla a uma série de experimentos cansativos que supostamente deram à luz ao infame Projeto Filadélfia, o qual já fizemos um vídeo aqui no canal e você pode encontrar na nossa lista de vídeos. Acredita-se que então que Tesla trabalhou na ideia de viagem do tempo, através do tempo, descobrindo resultados surpreendentes ao longo do caminho. Ele teria usado então os campos magnéticos e Tesla descobriu que a barreira espaço-temporal poderia então ser alterada e acessada, criando uma espécie de cavalo de Troia, que eventualmente o levaria a um tempo distante. Bom, no entanto, ainda não está claro se Tesla realmente teria obtido êxito, teria conseguido isso, como não há documentos que demonstrem que algo como isso ocorreu. A única coisa que nós podemos saber é que os relatórios afirmam realmente e documentam que em 1895 uma testemunha encontrou Tesla em uma pequena cafeteria, parecendo abalado e perturbado, estava inquieto. Seu assistente então afirmou que Tesla foi quase eletrocutado por uma máquina na tentativa de resolver o grande enigma da viagem no tempo. Depois de quase morrer, Tesla afirmou ter sido encontrado em uma janela de tempo e espaço completamente diferente, onde podia ver realmente o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, enquanto permanecia dentro do campo magnético, ali protegido e artificialmente criado por ele.